Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom lembrar você que está em casa que é muito bom contar com o seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre hipocondria, sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento. Nossos convidados irão nos ajudar a compreender melhor o assunto. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Frederico Maciel. Dr. Frederico, ele é psiquiatra. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Adriana Barros. Adriana é psicóloga clínica. É daqui a pouquinho, a gente começa aqui o nosso bate-papo, mas antes eu quero te dizer que a hipocondria, também conhecida como mania de doença, é um transtorno mental caracterizado pelo medo constante de estar doente ou desenvolver uma doença séria. Pacientes com hipocondria, eles acreditam que sintomas comuns são sinais de doenças graves e por isso visitam o médico com uma frequência fora do comum, podendo até realizar diversos exames desnecessários. Apesar de não haver uma doença orgânica por trás, os sintomas do hipocondríaco são reais, o que torna o diagnóstico e tratamento difíceis. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para perguntar o que as pessoas sabem sobre hipocondria. Foram várias perguntas interessantes e você vai conferir a partir de agora as respostas, das pessoas que foram abordadas por nossa equipe. Confira! Você já ouviu falar em hipocondria? Não. Em uma pessoa hipocondríaca? Não. Não. Nunca ouviu falar de hipocondria? Não. Já ouviu falar em uma pessoa hipocondríaca? Não. Nem tem ideia do que se trata essa palavra? Não tenho nem ideia. Sei não. Acho que é a pessoa quando é ignorante. Eu acho. Explicando, hipocondria é quando alguém tem um medo excessivo e a sensação de ter algum sintoma ou condição de saúde que possa trazer risco à sua vida e que ainda não foi diagnosticado. Essa doença atinge aproximadamente 8% dos brasileiros. Este médico psiquiatra explica como a hipocondria é classificada entre os manuais de saúde. Nós temos dois principais manuais diagnósticos na ciência atual, que é a CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, da OMS, e o DSM-5, que é da Associação Americana de Psiquiatria. É o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Ambos são muito utilizados na comunidade científica, mas eles divergem um pouco em relação a algumas classificações, como é o caso da hipocondria. Na CID-10, a hipocondria é entendida como um transtorno somatoforme. Essa palavra somatoforme diz respeito a manifestações físicas de problemas psicológicos. Então a pessoa tem algum problema psicológico importante que não consegue resolver e se manifesta através de um sintoma, e assim que entende a hipocondria do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde. O DSM-5 ele até mudou o nome da doença, ele não chama mais hipocondria, ele chama de transtorno de ansiedade e doença, por de fato ter uma relação muito grande com a forma como a pessoa interpreta a própria saúde e se aproxima muito dos transtornos obsessivos-compulsivos, que no caso seria o TOC. O surgimento do problema pode ser motivado por um ou mais fatores, os chamados gatilhos. Por exemplo, viver próximo de alguém, um familiar, que tem uma doença grave e que essa pessoa cuida dele ou observa que esse familiar passando por aquele sofrimento. Até ele mesmo pode ter tido uma doença importante na infância que foi resolvida, mas que serve para ele como uma certa base para alimentar os pensamentos hipocondríacos. O especialista detalha outros sinais que podem indicar o comportamento de um hipocondríaco e revela que profissionais podem ajudar nesse momento. Então a pessoa não para de pensar que pode estar doente e começa a fazer buscas incessantes por diferentes diagnósticos, eventualmente doenças raras, a pessoa começa a pesquisar, buscar médicos das mais várias especialidades, buscar por exames cada vez mais invasivos e a cada novo resultado ele não se convence. Os profissionais mais importantes a serem procurados são profissionais de saúde mental, que são o psiquiatra, o psicólogo e alguns outros que compõem, para que possa ser identificado o diagnóstico, que a pessoa possa ser educada ou psicoeducada em relação ao problema,
para que ele tenha consciência desse problema dele e que comece a se trabalhar com terapias e às vezes com medicações, quando necessárias, a se trabalhar a forma como ele interpreta esses pensamentos. Ah, você costuma fazer aquelas pesquisas por sintomas na internet para saber se está doente? Muita dor de coluna. Já procurei medicamentos naturais, tantos com medicamento na farmácia. Não. Agora eu conheço quem faz. Na hora eu botei que estava com a garganta doendo, então apareceu inflamação. Então fui tomar um antibiótico por conta própria, sem ir no hospital, sem ir no médico. O médico alerta que esse hábito pode trazer riscos. Se uma pessoa tem uma crença que tem um tumor cerebral, por mais que isso não faça sentido do ponto de vista clínico naquela situação, ela vai buscar sintomas de quem tem tumor cerebral. E aí ela vai ver, algumas pessoas nem têm sintomas, então se eu não estou sentindo nada, pode ser que eu tenha. Então, pensamento distorcido. Ou então, pessoas que têm tumor cerebral podem ter só uma dor de cabeça, e ele vai lembrar que teve uma dor de cabeça. Então, ele começa a buscar coisas baseadas no que ele acha que tem, e começa até a tentar encontrar um sentido naquilo tudo para reforçar as crenças dele. Pois bem, vamos reforçar também para você que está em casa, daqui a pouquinho aqui no nosso programa, sobre o tratamento, o diagnóstico, sobre o que é a hipocondria, porque como vimos agora na reportagem, muita gente desconhece a hipocondria, mas fala e assume alguns relatos de que procura, quando sente alguma coisa, procura lá na internet para saber se é uma doença mais grave. Outras pessoas não conheciam a hipocondria e falaram que pode ser uma pessoa ignorante, a gente chama de hipocondríaco. Não é isso, daqui a pouquinho vamos detalhar com muita propriedade, com a ajuda aqui dos convidados de hoje, que terão o maior prazer em responder seus questionamentos, em também explicar para você que está em casa o que é hipocondria, se é um transtorno muito difícil de ser tratado, diagnosticado. Daqui a pouquinho a gente tem essas respostas, mas agora a gente chama você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir conosco? Temos uma enquete. A pergunta do dia hoje é a seguinte: liga pra gente, participe e responde aqui a nossa pergunta. Hoje queremos saber de você que está em casa o seguinte, olha só, a enquete acaba de ser lançada e a pergunta de hoje é se você costuma consultar mais de um médico para ter certeza de que não está doente. Você tem esse hábito? Liga pra gente, a gente faz questão de saber aqui a sua opinião também, o seu hábito, se você tem ou não de visitar mais de um médico para ter certeza se está doente ou não. 3424-1547 é a nossa linha interativa disponível a partir deste momento para você participar aqui com a gente. 3424-1977 é o nosso segundo número disponível. Participa aqui com a gente, manda sua pergunta, seu depoimento sobre o assunto. Também manda uma frase, você escreve uma frase aí em casa, liga pra gente e lê essa frase. A gente vai passar aqui na telinha do programa a sua frase. facebook.com/assunto do dia também é outro espaço para você participar com a gente, é a nossa fanpage, lá você responde a enquete, participa deixando sua pergunta. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Se você tem o WhatsApp em mãos também, quer participar, mandar muitas perguntas, 99209-4819, 99209-4819, participa aqui com a gente, daqui a pouquinho sua pergunta vai ser lida e respondida ao vivo. Olha só, na maioria das vezes, ao aparecer no consultório médico, os hipocondríacos eles se queixam de sintomas em áreas importantes do corpo, como cabeça, pescoço e o tronco. A maior parte das queixas é em forma de dor, mas outros sinais que podem aparecer incluem coceira, diarreia, tontura e febre. Não se trata de uma condição tão rara. Sabia que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com a hipocondria? Isso mesmo, a gente vai aprender muito mais sobre o tema com a ajuda dos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Adriana Barros, psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito grata, Valdes. É sempre um prazer estar aqui. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Frederico Maciel, psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Valdes. Um bom dia a todos. Como a gente viu na reportagem, curiosamente, nas ruas as pessoas desconhecem a hipocondria, mas relatam alguns comportamentos que podem acender um alerta para que a pessoa esteja encaminhando para ser hipocondríaco, porque tem aquela preocupação excessiva, vai várias vezes ali ao médico para tentar
buscar resposta para aquele sintoma, às vezes até inespecífico, né? E a gente queria já começar aqui o programa, mais uma vez, reforçando para quem está em casa. É uma doença, não é? A gente falou de transtorno mental. Qual a diferença entre transtorno e doença? Vamos explicar isso para quem está em casa, doutor Frederico. Pois é, a hipocondria é considerada assim um transtorno mental. Ela recebe até outra classificação, né, que é o transtorno de ansiedade de doença, ou seja, aquela preocupação excessiva, preocupação exagerada, que a pessoa acredita que tem, né, uma doença muito grave, ou que ela possa vir a desenvolver algo também de uma grande gravidade. E ela acaba interpretando também de uma forma desnecessária algum sintoma ou até não. Só o fato de estar convivendo muitas vezes ou ter uma história familiar, então a pessoa já começa a interpretar uma dor de cabeça, uma dor no peito como algo que ela precisa até ir para uma emergência ou procurar ajuda, enfim. Quando a gente fala que é um transtorno mental, causa muito medo nas pessoas, porque transtorno mental, aí já ligam para aquela questão, né? Estou ficando louco, né? Será que é um sinal de loucura, não é? Tem muito essa dúvida, doutora, no consultório? Não, né? As pessoas estão se deparando mais com a questão de ansiedade, esse transtorno, as questões que voltam para a questão emocional, da saúde mental, são tidas como transtorno. Então as pessoas estão se acostumando mais, aquele jargão antes de não procurar psiquiatra, não procurar psicólogo ainda existe, mas num quantitativo muito menor. As pessoas realmente procuram mais a gente hoje em dia. E que bom, né, que estão procurando, porque a gente disse no começo do programa que são cerca de 10 milhões de brasileiros que sofrem, porque causa sofrimento. Causa muito sofrimento, porque vem acompanhado de uma ansiedade. No momento em que a pessoa começa a se perceber doente e com uma doença grave, ela não vai parar até buscar um diagnóstico. E esse diagnóstico nunca chega, porque vai para médico. Vai de médico em médico, o médico descarta a possibilidade, porque realmente não existe a doença, e o hipocondríaco, ele não está fingindo, ele está sentindo. Por isso que causa muito sofrimento. O medo dele de vir a desenvolver, ou de já estar doente, ou de qualquer sintoma, o processo de hipervigilância que ele tem com o próprio corpo, de ficar se observando, se consultando o tempo inteiro, faz com que a mente dele não pare. E ele vai trazendo crenças que ele foi construindo, às vezes até na infância, conviveu com pessoas doentes, conviveu com pessoas que podiam ter hipocondria, era uma pessoa que perdeu pessoas, pode ter sido uma pessoa negligenciada do ponto de vista afetivo também. Há uma necessidade de se sentir acolhido nesse processo do estar adoecendo. Uma coisa que me chama muita atenção no hipocondríaco e que eu me sensibilizo mais é que geralmente eles são estigmatizados. Porque imagine você ser conhecida em um hospital, de tanto que você vai àquele hospital e você não tem diagnóstico. Então as pessoas já olham para você de uma forma diferente, porque você só fala em sintomas, só fala em doença, só fala em tratamento, só fala em diagnóstico. O médico descaracteriza porque não existe realmente, e você sempre acreditando que aquele médico não conseguiu chegar a um diagnóstico certo, vai em busca de outro, e às vezes até o próprio médico fica com uma certa insegurança e começa, o pior, a buscar exames às vezes até mais invasivos, repetidos e desnecessários. Então imagine como fica esse corpo desse paciente nesse processo de ansiedade em que a mente dele não para. A automedicação pode ser um sinal de que a pessoa tem a hipocondria ou não? Pode ser um indicativo. Muitas vezes até ele faz uso, né, de um medicamento no sentido de tentar aliviar algo, tentar aliviar uma dor. Muitas vezes ele utiliza diversos analgésicos. É comum também, muitas vezes, até a pessoa procurar um especialista, um clínico médico, por exemplo, e daqui a pouco ele vai procurar outro clínico, depois outro clínico. Ele fica com uma sensação que aquele médico talvez não tenha valorizado suas queixas. Né? Então, por mais que diga assim, olha, seus exames estão normais, a senhora não tem nada, mas ele acredita, poxa, fica sempre aquele sentimento de uma insatisfação, né? Alguém não valorizou, eu devo ter algo e ninguém está descobrindo nada, né? Isso dificulta ainda mais, né, o diagnóstico. Se a pessoa não acredita no que o primeiro médico, né, está falando, como é que ela vai aceitar esse diagnóstico? Como é que ele vai
aceitar de um psiquiatra, de um psicólogo, que ali é um transtorno mental e ele precisa de tratamento. Não confia, parece que não confia nos médicos, né? Às vezes até esse paciente, ele demora mais a chegar a um psicólogo. Ele chega primeiro no clínico, ele chega em outros especialistas, ele chega muito nas urgências, nas emergências, porque ele tem o sintoma e aquele sintoma não é nada, aquele sintoma até caminha pelo organismo dele, mas não é, ele do ponto de vista do diagnóstico, não tem, é até interessante isso que o Fred colocou, é bem bom de se falar, que muitas vezes, quando vai se dar esse diagnóstico ao paciente, é importante isso que Fred disse, de dizer para o paciente, olha, do ponto de vista clínico, os exames não deram nenhuma alteração, mas é importante que você procure alguém da área de saúde mental, alguém da área da saúde mental de uma forma geral, para que você tente ver, descobrir o que é que pode estar acontecendo, porque isso pode ter alguma origem emocional. Então você já vai alertando o paciente de que ele tem alguma coisa, mas não é do ponto de vista orgânico, físico, é do ponto de vista orgânico, emocional. Então você já vai educando esse paciente, já vai ajudando, os médicos de plantão podem ajudar muito nesse contexto de já ir sinalizando. A família pode ajudar também nesse sentido de dizer, olha, você já foi para tantos médicos e não encontrou um diagnóstico, não estaria na hora de buscarmos uma investigação emocional, se isso não pode ser por conta de uma ansiedade ou da tua história de vida, porque já vai abrindo um pouco a mente daquele paciente de que ele está doente, mas que ele não está com uma doença física, orgânica física, mas orgânica emocional. Acho que a família tem um papel muito importante, né, doutor? Pois é, inclusive é importante porque é comum essas pessoas que sofrem, né, da hipocondria, eles ficarem sempre pedindo para um familiar ou para um amigo ou para um especialista que diga assim, não, isso não é nada demais, eu conheço uma pessoa que tem isso, não se preocupe, então eles precisam sempre reassegurar a sua saúde, né? Então é até uma característica, assim, da hipocondria. E muitas vezes, às vezes a gente pensa, então uma pessoa que sofre de hipocondria está no consultório de uma psicóloga ou está no consultório de um psiquiatra, na verdade não, eles estão por aí em outras áreas, né? Eles estão nas clínicas, nos cardiologia, eles estão com outros profissionais, né? O que é interessante, né, que o hipocondríaco ele tem aquele pensamento de que algo simples, um caroço que vem aparecer ali em qualquer parte do corpo, ele acredita que é uma doença mais grave, pode ser um tumor. É um pensamento assim, que a pessoa é temerosa à morte, é por isso quer achar uma doença muito grave para tratar, né, antes de morrer, que aquela doença não venha causar a morte dele. Como é que a gente compreende, né, doutora? É comum que o paciente ele tenha distorções cognitivas. Por conta das crenças centrais, crenças que ele nem tem acesso a essas crenças, mas que todo ser humano tem, ele vai ter distorções da cognição. Então, uma das distorções é a catastrofização. Então, é possível que ele catastrofize, que ele acredite que é o fim, que ele está morrendo, que um pontinho na pele é um caroço, é um tumor, é um câncer, ele até se visualiza como vai ficar a família sem ele. Então, há um pensamento catastrófico. Existem outras distorções, ele pode começar no processo de eu estou realmente doente, então já vou me habituando com essa doença, então eu tenho que buscar esse tratamento. Ele já começa também começa a fazer outro tipo de distorção, que seria o pensamento filtro negativo, de estar pensando negativo, mas tem a ver com essa distorção. Tanto é que quando você faz a chamada, o médico é o Denison, um abraço, Denison, maravilhoso, ele fala da questão de psicoeducar o paciente. A gente precisa psicoeducar, que é trazer informação. A informação é sempre um processo preventivo. Quanto mais você vai informando o paciente e ajuda esse paciente a ir pensando sobre o sintoma, porque quando ele vem para a psicologia, a gente vai trabalhar dessa forma. Quando ele vai para o psiquiatra, vai para a Fred, vai ter momentos que vai precisar entrar no processo de ansiolítico, de medicação mesmo, para baixar o grau de ansiedade desse paciente que vem doente. Fica à vontade, doutor. Uma coisa que vale a pena também ressaltar e reforçando, né, o que a Adriana está falando, é essa coisa assim, por exemplo, se uma pessoa que é jovem, tem lá por volta dos 30 anos, sente uma dor no coração, é diferente de uma pessoa que está lá com os seus 75 anos que sente também uma dor no coração. Ou seja, essa pessoa que tem mais idade, que é mais velha, ela tem um risco maior realmente para ficar preocupado, de procurar ajuda, o que é diferente lá daquilo que acontece com o jovem ali.
Aí tem uma faixa etária onde tem uma maior incidência da hipocondria ou não? É relativo? Pode acontecer a partir de qualquer idade, mas é muito mais comum a partir da fase adulta. A partir dos 20 anos de idade é possível que ele desenvolva. Crianças podem ter, mas é bem mais raro. E antes que desenvolva, né? Antes da fase adulta, pode ter tido algum episódio isolado assim, que a família pode ficar atenta e desconfiar que ali já é um sinal de que alguma coisa pode ser desenvolvida mais à frente? A historicidade da criança é sempre importante ser observada, que a gente vai ver isso na anamnese. A história da criança, como a criação que ela teve, alguns possíveis traumas que ela passou, se ela foi uma criança que foi negligenciada, se ela recebeu afeto ou não. Tudo isso são pontos que a gente vai sempre investigar nos processos de transtornos emocionais. E um ponto muito interessante também da reportagem, doutor, é que a repórter fez o questionamento das pessoas que usam a internet para meio que buscar, né, sintomas do que a pessoa está passando naquele momento. Uma simples dor de cabeça, quem tem hipocondria, né, vai pesquisar na internet, tumor cerebral, algo mais grave, é mais ou menos assim, doutor? Hoje em dia, né, a gente tem um acesso muito fácil à informação, né? Basta clicar ali algumas palavrinhas, dor de cabeça, né, que vai sair. Então, tanto sites que vão falar tranquilizando a pessoa, mas também vai ter aquelas pessoas que vai ter algo mais catastrófico, né? Normalmente, a pessoa que tem hipocondria, a pessoa ela é muito pessimista, ela acredita que aquela coisa que ela tem é muito mais grave do que aquelas outras pessoas. Outra coisa que acontece também, hoje em dia também é comum a gente, muitas vezes, até ligar a televisão, de repente está lá falando sobre uma doença X, por exemplo, tuberculose. E aí naquela forma assim de falar de alguns sintomas, a pessoa começa, sabe, aquela tosse que eu estou sentindo, né? Aquela febrezinha lá no final do dia, que será que é isso, né? Então, isso começa a alimentar, né, algum pensamento. As distorções. E esse pensamento, né, de que um pensamento egoísta, não. Qual foi a palavra que o senhor usou? Fugiu a mente agora, deixa eu ver lá. Pessimismo. O pessimismo, né? Esse pensamento pessimista. É só em relação à saúde ou no dia a dia se a gente percebe uma pessoa muito pessimista, ela pode ter hipocondria ou não? Vamos lá. Levantar aqui a polêmica. Será que é uma pessoa pessimista no dia a dia? Não necessariamente. Não, né, ela doutora? pode ser pessimista com a economia, ela pode ser pessimista com o desenvolvimento do país, mas não necessariamente o pessimismo vai estar relacionado à hipocondria, não. É um transtorno mental mesmo. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre hipocondria. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. As informações quem traz pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do R7. Mania de doença e de remédio, hipocondria é mais sério que isso. O problema que é chamado de transtorno de ansiedade de doenças é bem mais que uma mania de remédios e se caracteriza por uma preocupação exagerada com a saúde. Pessoas que sofrem deste transtorno têm certeza que estão com uma doença grave, mesmo que os médicos digam que a pessoa não tem nenhum problema. Segundo o psiquiatra Fernando Fernandes, do Instituto de Psiquiatria da USP, todos nós somos preocupados com a nossa saúde. É uma preocupação normal, mas a gente mantém isso dentro de uma racionalidade, dentro de um comportamento razoável e aceitável. Na maioria das vezes, quem sofre desse transtorno não consegue perceber que tem um problema. Por isso, o apoio de amigos e familiares é tão importante para que a pessoa se conscientize da doença e procure ajuda médica o quanto antes. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e a gente já segue agora para aprender um pouco mais sobre os sintomas. Tem sintomas da hipocondria? Tem sim, e a gente vai mostrar a partir de agora e os convidados irão nos explicar e detalhar cada um dos sintomas que vai aparecer aqui na nossa tela. Sintomas da hipocondria. No primeiro ponto aqui tem o medo intenso e a ansiedade prolongada de ter uma doença grave. Vamos falar um pouquinho sobre este tópico, né? A gente falou muito sobre ansiedade, mas aqui diz que é uma ansiedade prolongada. O
que é que diferencia da ansiedade normal que a gente tem e também esse medo intenso de ter uma doença grave? Eu costumo dizer que a ansiedade se casou com preocupação. Existe preocupação produtiva e preocupação improdutiva. Preocupação produtiva é aquela que a gente tem um manejo sobre ela. A improdutiva é aquela que está vindo o tempo inteiro, persistindo nos nossos pensamentos. Então a gente tem que ficar atento porque o próprio conceito de hipocondria passa sobre isso. É essa ansiedade intermitente, essa preocupação intermitente de que tem algo de fato e grave acontecendo com o meu organismo. Como disse a Elisa, né, falando sobre o Dr. Fernando, que se preocupar com o nosso organismo é salutar. Agora, quando isso começa a me trazer prejuízos, então eu começo a estar dentro de um processo de adoecimento. Aí é onde a ansiedade ficou acontecendo. Dentre esses prejuízos tem o medo intenso, que esse medo intenso pode privar a pessoa de muitas coisas, doutor? Pode, inclusive a pessoa que sofre, a pessoa pode até evitar, né, encontrar algum familiar que está doente, a pessoa pode evitar alguma situação de trabalho. Então, quando a gente pensa nessa coisa de transtorno, de doença, tem que trazer algum prejuízo. O próximo tópico fala sobre aqueles menores sintomas e sensações físicas podem significar uma doença grave. A pessoa pode estar com a febre, aí já acha que é algo mais terminal. Uma dor de cabeça, uma febre, um tumor, um carocinho de alguma coisa, a pessoa potencializa. A tendência é potencializar aquela situação. É como se qualquer sintoma natural do organismo, uma hora você tem uma dor muscular, mas você não necessariamente está com um problema de coluna, uma hora você tem uma dor de cabeça, mas você não está com um aneurisma. Mas a pessoa imagina que ela vai ter o mínimo sintoma a uma potencialização. É uma das características da hipocondria. Você potencializa aquele sintoma, agravando ele, porque o teu pensamento é todo no sentido de que você tem uma doença grave. Então você sai buscando confirmar essa doença em todo o seu corpo e você fica hipervigilante ao corpo, você fica atento ao corpo e fazendo verificações constantemente sobre até mesmo sobre a tua temperatura. E existem até pacientes que eles verificam tanto que é muito próxima ao transtorno obsessivo compulsivo, a hipocondria. Por exemplo, tem pacientes que eles verificam tanto que eles até acreditam que se eles pararem de verificar, eles vão ficar doentes. Então eles começam a desenvolver em comorbidade junto outros tipos de transtornos. Ótima explicação. Vamos aqui ao próximo sintoma, né, comum da hipocondria. Pensar, né, ter uma doença só em ler ou ouvir sobre a doença. Foi o que a gente falou um pouco no bloco anterior, que até o doutor Frederico explicou pra gente, né, doutor? Só de ouvir falar ou de ler na internet, por exemplo, a pessoa já acredita ali que todos aqueles sintomas ela tem, né, e tem aquela doença grave. Que é outra característica também, né? Então tem aquelas pessoas que sofrem de hipocondria e vão atrás de ajuda, mas tem aquelas pessoas também que evitam, né? Ou seja, não vou procurar um especialista porque provavelmente ele vai me dar uma notícia ruim. E aí ele evita, não vai a médico, não procura seu psicólogo, não procura seu psiquiatra. Situações até, por exemplo, a pessoa está numa recepção, de repente tem uma revista lá que ela começa a folhear e está lá falando sobre uma doença. Então ela pega logo e passa logo aquela página, fecha essa revista, desliga a televisão se estiver falando alguma coisa que ela sente aqueles sintomas, né? Então tem aqueles também que evitam. Ela não quer nem escutar, né, Fred? E as extremidades, elas são perigosas, né? Tanto a pessoa que não quer ouvir falar de jeito nenhum, como a busca excessiva, né? Tudo que é demais, tudo que é exagerado é prejudicial. Todo extremo prejudica, né? O ideal é chegar num ponto de equilíbrio. Próximo tópico aqui é aquela questão também que a gente já adiantou, trocar de médico constantemente. É um sintoma, é um sinal de que a pessoa tem. Uma vez que ela está em busca de um diagnóstico e ela vai ao médico e o médico não encontra porque não tem de fato, então qual é o próximo passo dela? Não, eu acho que esse médico não investigou bem, deixa eu procurar um outro. E assim ela vai, a troca é constante. Ela não procura 1, 2, 3 médicos, ela passa todo o tempo procurando médicos, mudando de especialistas, realmente acreditando-se doente e acreditando que ninguém está conseguindo encontrar esse diagnóstico dela. E a pessoa que tem, né, a hipocondria, ela tem um sofrimento, né? Ela não está ali simulando algo, não, né? Ela, na verdade, ela acredita que ela possui algo mais grave, que não tem que ninguém descobriu,
mas e aí ela passa para um médico, vai para outro, em busca de algo. O que é isso que eu tenho e que ninguém descobre, né? Na verdade, quando ela vai para essa busca, né, exagerada, ela quer ouvir do médico que realmente ela tem aquela doença ou ela não quer ouvir isso? Ela, na verdade, ela quer escutar que ela não tem, não é? Por isso que a gente falou que o ideal, assim, como, quando o Fred até disse que a família vai ser importante, os amigos, porque ela quer que as pessoas digam, não, você está bem, mas a busca é o medo. Ela tem um medo, uma ansiedade de estar doente. Ninguém quer ficar doente, pelo contrário, ela está com medo de morrer, de que aquilo seja algo muito grave, porque geralmente o pensamento é de gravidade. Ela gostaria, mas é como se aquele diagnóstico cessaria essa angústia dela. Ela tendo um diagnóstico, passaria para um tratamento, mas lá dentro ela não quer ficar doente. Vamos à próxima tela aqui com mais sintomas da hipocondria. Falar diversas vezes sobre os seus sintomas ou das doenças, né, que suspeita ter. Isso é uma característica muito comum e muito interessante que familiares e amigos prestem atenção a isso. A pessoa está sempre falando que está sentindo isso e aquilo lá, né, e que pode ser suspeito de tal doença. É uma característica que eu diria preocupante. Por quê? Muitas vezes é exatamente isso que leva o paciente, no lugar de receber um certo acolhimento, muitas vezes a família, as próprias urgências, o próprio médico, os próprios profissionais, eles já estão tão saturados que ele não tem mais o que dizer para aquele paciente. Então eles começam a tem uma certa indiferença. Então, é exatamente onde a família precisa estar perto e conversar com esse paciente, psicoeducar esse paciente de que, não, aquela história, até ele compreender que não achou uma questão clínica, que os exames não disseram, mas vamos investigar agora o lado emocional. Já ouviu falar sobre hipocondria? Por isso que o programa é tão importante, que a gente viu a população, quantas pessoas não viram falar sobre o tema e quantas pessoas ali se medicavam, né? Tinham sintomas. Então, é importante que esse lado, mexe muito com o lado social do paciente. Ele começa a se sentir não compreendido e talvez ele nem queira mais procurar. Ele fique mais silencioso, não queira conversar com seus familiares, fique mais isolado. É onde ele abre espaço para desenvolver, infelizmente, outros transtornos. E muitas vezes o especialista que está lá na frente, né, daquele paciente, aquela pessoa que diz que está com uma dor, que ninguém descobre, muitas vezes até ele fica assim, mas será que realmente ele não tem nada mesmo? Será que não vale a pena investigar um pouco mais? E aí passa um exame, checa lá que não tem nada ali, mas o paciente continua com aquela queixa e reforça, eu estou precisando de ajuda. E isso acaba muitas vezes até o profissional indo um pouco além no sentido de aliviar o sofrimento dessa pessoa. Então investiga um pouco mais e situações mais extremas chega ao ponto até, quem sabe, de precisar de uma cirurgia investigativa. Ou seja, às vezes algo que é tão mais simples pode se tornar algo muito maior e muitas vezes até desnecessário. No caso dos reflexos, né, no social, pode interferir nas relações interpessoais dessa pessoa? Pode prejudicar o rendimento no trabalho também? Relações interpessoais, relações familiares, relações profissionais. Esse paciente pode não querer ir ao trabalho, esse paciente pode querer ficar mais dentro de casa, esse paciente pode querer se isolar mais. Ele não tem assunto para conversar com seus amigos porque ele vai falar de sintomas, ele vai falar de diagnóstico, ele vai falar de dor. A família já não está mais querendo escutar aquilo, então não quer mais nem chegar perto da pessoa. Tem vários prejuízos sociais, profissionais, emocionais também. Ok, vamos conferir aqui na tela ainda, né? Tem o último tópico que faltou a gente falar para a gente concluir essa questão dos sintomas da hipocondria. Vamos mostrar aqui para você que está em casa essa checagem frequentemente do corpo em busca de problemas. Ele quer encontrar problemas, doutor? Ou não é bem assim? Na verdade é porque ele está sofrendo, né? Ele está sofrendo e aí ele quer uma resposta para aquilo. Uma coisa que eu queria dizer também, quando a pessoa recebe o diagnóstico, muitas vezes, de uma doença de uma maior gravidade, é natural que essa pessoa fique preocupada. Então, a pessoa pode passar um período que a gente chama um período adaptativo, não é? Recebi um diagnóstico de câncer. Então, é natural que a pessoa passe semanas, meses pensando nisso, né? Que realmente quem recebe um diagnóstico de doença fica preocupado. Mas a proporção que isso toma
essa proporção exagerada diante até das estatísticas. O problema dela pode ser algo curável, né? Hoje a gente sabe que a medicina avança muito, então nem tudo foge, perdido, né? Ele, com hipocondria ele foge, ele vai além disso aí, né? E como a Adriana falou, né, no bloco anterior do programa, esse checar frequentemente o corpo, a pessoa anda ali com o termômetro para verificar se está com febre ou não, anda com medicamentos, anda com várias coisas para buscar ali algum problema no corpo. Anda com o que é mais perigoso, que é a internet. Sim. Na busca de fazer leitura de exames, de ter diagnósticos de doenças que ele se coloca como aquele diagnóstico. E, na verdade, a pessoa mais importante para fazer essa checagem é o médico. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o assunto, pode mandar para a gente sua pergunta no 99209-4819. Mande aí sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora a gente vai a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre hipocondria. Normalmente o tratamento da hipocondria ele é feito com um psicólogo profissional especialista em saúde mental. A psicologia ela traz diversas abordagens que podem ser usadas para elaborar os sentimentos e pensamentos do paciente, tendo aí um grande impacto na resolução do problema. Uma das mais utilizadas é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai aprender um pouco mais sobre o que seria, né? Essa terapia que é utilizada tanto pelo psicólogo como pelo psiquiatra. Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Essa terapia, né? Cognitivo-comportamental. O que seria isso, doutora? A terapia cognitivo-comportamental, ela vai abranger. Ela começou com pacientes com depressão pelo Becker, né? Foi quem trouxe essa psicoterapia. E ela vai fazer uma investigação do indivíduo frente às questões do pensamento. O pensamento da pessoa pode entrar em distorção. A partir de quê? Não é? A partir das crenças que ele vai constituindo ao longo da sua historicidade. Existem as crenças centrais, existem as crenças intermediárias que ele não tem acesso. Crenças são ideias de quem ele é, mas essas ideias podem vir distorcidas. Crença, o nome já está dizendo, não é verdade. Mas a pessoa pode acreditar como. E a partir disso ele começa a desenvolver um quantitativo de distorções. Há uma necessidade de psicoeducar, não é? Trazer esse pensamento para ser feita uma reestruturação do pensamento do paciente. O paciente está com a ideia sobre ele, uma ideia sobre a vida, uma ideia sobre o mundo. Então é importante avaliar se aquela ideia faz sentido para ele. E a partir disso, se essa ideia não faz sentido para ele, começar a fazer reflexões que levem o paciente a pensar sobre isso e para que ele saia dessas distorções, para que ele possa viver uma vida no manejo de, por exemplo, ansiedade, de uma maneira mais equilibrada. No momento em que esse pensamento, ele começa a tirar os prejuízos que esse pensamento pode trazer para ele, ele passa a ser o autor da própria vida. A vida dele não fica ao acaso. O grande objetivo da terapia cognitivo-comportamental é ajudar o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Porque no momento que ele vai fazer essas investigações do pensamento, ele vai tendo mais propriedade sobre ele e vai vendo que muitos dos pensamentos que ele está, porque o pensamento, Valdson, vai levar o indivíduo a ter um sentimento. E esse sentimento vem carregado de sintomas, de reações fisiológicas. Então, no momento que a pessoa tem um pensamento, ela constrói um sentimento e ativa um comportamento. Se esse pensamento for disfuncional, não tiver em consonância com a realidade, ele vai se comportar de uma forma disfuncional, ele vai adoecer. Se esse pensamento for funcional, o sentimento é funcional, ele também vai se comportar de uma maneira funcional. Então, a necessidade é conhecer esse pensamento para ver o que esse pensamento está gerando de comportamento nesse indivíduo, para saber se esse comportamento está sendo favorável ou se está sendo um comportamento que possa vir estar a trazer prejuízos para o paciente. Com o psiquiatra, além das terapias, pode-se fazer uso também de medicação. Sim, é bem comum, né? Cerca de 2/3, né, desses pacientes, eles têm algum outro transtorno, né? Tem um transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes tem um transtorno do pânico, ou até a depressão, né? Então, muitas vezes, o psiquiatra, ele pode lançar mão dos antidepressivos, ou seja, ele vai ajudar aquela pessoa que sofre de hipocondria
tornar aquela angústia menos sofrida, tornar aqueles momentos mais angustiantes, deixar aquela coisa mais espaçada. Além dessa questão lá do antidepressivo, além daquela questão de identificar isso que está em paralelo à hipocondria, né? O transtorno de ansiedade generalizada é um exemplo disso. Existe também o uso também de medicamentos chamados ansiolíticos, que também podem ser utilizados também nessa fase mais inicial, dessa coisa da descoberta, dessas primeiras disfunções no dia a dia da pessoa. O ideal é que esse paciente comece o quanto antes essa terapia, mas ele já chega na ansiedade também de saber quantas sessões vai precisar fazer para se sentir melhor. Tem isso? Tem prazo também de quantas sessões são ideais para ele ter um retorno significativo? Depende da abordagem. Em psicologia, depende da abordagem que o terapeuta esteja atuando. Geralmente, na terapia cognitivo-comportamental, se estuda com o tempo, mas a prática a gente vai vendo até onde está o prejuízo da pessoa. Porque se você atinge aquele quantitativo de atendimento, mas a pessoa ainda está vivenciando um processo de desconforto, não chegou a hora dela ter uma alta. No consultório também acontece isso, muitas vezes quando o paciente já chega, ele já vem preocupado também se a partir do momento que eu começar a tomar um medicamento, quer dizer que eu vou tomar esse remédio para o resto da minha vida? Verdade. É uma dúvida Na verdade, não, né? Na verdade, tem aquela hora do começar e a gente também vai preparar o paciente para retomar a vida dele independente do medicamento. Ou seja, tem que cuidar por um período, às vezes até por um período maior, mas em seguida a gente já prepara ele para ele tocar a vida sem o remédio. Agora, o importante é que esse paciente ele realmente tenha uma adesão ao tratamento, porque não adianta ele ir para o médico, ir para o consultório de psicologia e chega lá e 1, 2 vezes, o médico diz qual era a medicação, depois ele fica conseguindo essa medicação por fora e não quer voltar ao profissional. Então, realmente é uma necessidade dele aderir ao tratamento, fazer o tratamento com seriedade, porque doença é coisa séria. Vamos falar de fatores de risco a partir de agora, fatores de riscos da hipocondria. Temos vários fatores aqui de risco e a gente vai explicar para quem está em casa. O histórico de uma doença séria na infância pode ser, né, um fator de risco para a hipocondria. Como é que a gente poderia explicar esse tópico? Uma criança que foi vítima de muitas doenças, é possível que ela cresça com esse medo. Não é uma criança que passou por muitas cirurgias, por exemplo. Então, ela pode carregar, ou nem só a doença necessariamente ter sido com ela, pode ter sido com o irmão dela. Na infância, ela teve vivido já é esse isso. outro tópico, né? Essa convivência com familiares ou amigos mais próximos com uma doença séria, a pessoa também vai desenvolver. É possível, tem chance. É um fator. É um fator. Acontece também hoje, né, que as pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo. Acompanhar um familiar, eu vou dar um exemplo aqui, que tem demência, né? Então a pessoa vai perdendo as memórias, vai ficando cada vez mais dependente de outro familiar. O fato de conviver com essa pessoa, um paciente que tem uma sensibilidade maior, ele vai passar a interpretar pequenos esquecimentos. Pronto, esqueci a chave num determinado lugar, esqueci o nome daquela pessoa, né, que eu encontro quase todo dia. Mas às vezes não, é como se ele vai interpretar isso como algo maior. Mas na verdade são esquecimentos que podem ser apenas naturais do dia a dia mesmo. O próximo tópico fala também, né, que um fator de risco para a hipocondria é a morte de um ente querido. Por exemplo, tem um exemplo típico de uma pessoa que perdeu um ente querido e acreditou que aquilo poderia ter sido mais investigado, que aquele ente querido foi por falta de investigação. Então, se ela vem com essa distorção, lembra da história do pensamento, da distorção? Então, se ela cria nesse pensamento essa ideia de que faltou uma investigação, é um fator de risco para que na fase adulta ela seja uma pessoa que esteja sempre investigando qualquer fator de risco em relação a ela. Próxima tela, vamos conferir aqui mais tópicos de fatores de risco. Ter um transtorno de ansiedade, a gente falou, né, no começo do programa e no decorrer também, ter esse transtorno é um fator de risco. Aí se trata o transtorno de ansiedade para não desenvolver a hipocondria. Seria mais ou menos assim ou são... A hipocondria,
ela não está relacionada. Eu trato a ansiedade para não desenvolver hipocondria, não. O que pode acontecer é que você já pode ter uma hipocondria e ter a ansiedade como uma outra doença que vem em comorbidade, vem junto com ela. É importante tratar a ansiedade, mas também tratar a hipocondria. Porque numa hipocondria você vai ter mais ansiedade. Mas você pode estar num grau de ansiedade menor, tá, por conta de algum estresse, de uma outra coisa, e ter a hipocondria. Aqui no último tópico fala sobre ter familiares próximos, né, com hipocondria. Ter familiares hipocondríacos. Mas é fator genético ou não necessariamente, nesse caso em específico? A pessoa pode, nessa convivência com o familiar, pode ter dois comportamentos, né? Muitas vezes a pessoa acaba se submetendo a uma investigação maior, procurando outros especialistas, mas ao mesmo tempo pode dar um pouco daquela repulsa também, ou seja, eu não quero ficar igual àquela pessoa, né? Então, o fato de conviver permite esses dois caminhos. Vamos seguir agora para responder as perguntas. Muita gente participando, interagindo através do WhatsApp. 992094819 é o nosso número disponível para você participar aqui com a gente. Mande sua dúvida que a gente vai responder a partir de agora. Temos aqui uma participação, a pessoa não quis se identificar, mas fala o seguinte: e quando a gente tem os sintomas idênticos aos que buscamos na internet e além disso tem alteração no exame? Como proceder? Como é que vocês poderiam explicar isso? É a dúvida aqui da telespectadora que não quis se identificar. Proceder, buscar um médico, né? Por mais que a internet, o exame tenha uma alteração, se for uma leitura da pessoa e a pessoa não é médica, né? E até mesmo sendo médico, eu sugiro que a pessoa procure o especialista daquela alteração daquele exame, mas se a pessoa ela tem os sintomas e teve uma alteração, quem vai melhor identificar isso é um médico e não o Dr. Google. Então é interessante que ela realmente, já que aconteceu isso, procure um especialista, procure um médico para tentar entender aquele exame, porque muitas vezes se deu alguma coisa, o médico pode precisar de exames complementares para realmente fechar um diagnóstico, porque nem sempre é tão simples fechar um diagnóstico, Valdson. Muitas vezes a pessoa acredita, porque as informações são diversas, que determinado sintoma é um diagnóstico, mas às vezes há uma necessidade desses sintomas se repetirem por um certo tempo, se repetirem e trazerem, virem associados a outras coisas. Então é necessário o médico, a pessoa melhor para dar o diagnóstico. Foi quem estudou para isso, né? Exato. E nesse caso, acho que vale a pena, né, ela realmente procurar ajuda, mas com calma, né? Porque muitas vezes na cabeça do paciente que sofre de hipocondria, ele acha que isso vai ser algo fulminante, ou seja, nos próximos 2, 3 dias já vai acontecer algo muito maior, quem sabe até vou caminhar para a morte, mas não é bem assim não, isso é um exagero desse pensamento, né? Temos aqui outra participação, a Ana, que mora no Cabo de Santo Agostinho. Ana fala o seguinte: meu filho tem 4 anos e notei que ele é muito ansioso. Quando falo que vamos para algum lugar, ele fica com dor de barriga, não come nada, não quer tomar banho, quer sair do jeito que está. Isto é ansiedade? É a dúvida aqui da Ana, que mora no Cabo de Santo Agostinho. Ele tem uma preocupação excessiva. É possível que ele está tendo comportamento ansioso e possivelmente somatizando, né? Porque se ele não comeu nada, se esses sintomas aparecem só quando esses pais vão sair, quando ele se sente ameaçado em relação a medo de ficar só, de perder os pais, possivelmente esse paciente está com alguma ansiedade e pode estar somatizando. É importante também investigar e trabalhar, já que ele está apresentando sintomas. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou e relata o seguinte: já no meu caso, eu não vou mais para o médico. Minha mãe passou 2 anos e 8 meses no Hospital do Câncer de Pernambuco até vir a falecer. Aí eu penso, né, que antes dela descobrir, ela ia todos os meses se receitar, fazer exames, né, antes de descobrir a doença. E quando você tem uma doença grave, já está escrito também ali, trauma por médico por conta dessa situação. Nunca vou, nem gosto de tomar remédio, morro com dores, mas não tomo remédios. É aqui o relato da telespectadora, que foi o que a gente explicou também com o Dr. Fred. Nesse caso, ela evita, né? Ela tem uma história familiar e ela passa a evitar o especialista, né? Ela fica naquela coisa assim, será que se eu procurar ele vai me dar também uma má notícia, né? Mas lembrar também,
Em outras situações, em determinados sintomas, determinados sinais ou alteração de um exame, a pessoa deve, inclusive, buscar ajuda, deve buscar algum esclarecimento, porque muitas vezes a gente precisa daquele começo, né? A chegada de alguns sintomas, então, muitas vezes aquilo ali pode fazer uma diferença a longo prazo para a pessoa. Verdade. Outra pergunta, agora o Charles, ele fala algo muito interessante. Quando a mãe dele vai fazer comida, sempre ela fala o seguinte: se colocar óleo faz mal por conta do colesterol. Se vai comer algo doce, fala que pode dar diabetes. É um caso de hipocondria, essa preocupação excessiva também? Charles, que mora em Prazeres. Não, já não seria o caso de hipocondria, porque a hipocondria está relacionado ao medo de uma doença grave. A pessoa com hipocondria tem sintomas de que tem uma doença grave. Aí já seriam outras coisas, essa preocupação excessiva com a parte do bem-estar físico, do exercício físico, de fazer exercícios constantemente, de ter muito cuidado com as coisas calóricas, já seria de um outro. E lembrar sempre, né, que a atividade física, o cuidado com a alimentação é algo que a gente sempre deve reforçar como bom, né, algo saudável. O problema são, os como a Adriana falou, são os né? excessos, o exagero, né. Agora tem a participação aqui da Pamela, ela que mora em Jaboatão. Pamela fala o seguinte: tenho ansiedade, tomo medicação há 5 anos, agora eu vivo meio que tendo gases, tipo, arrotando, ela usa aqui a expressão, a todo instante, todos os dias. Queria saber se dá ansiedade, foi diagnosticada com refluxo e gastrite leve. O que é que a gente poderia orientar aqui a nossa telespectadora Pamela? Tem esse quadro de ansiedade, toma essa medicação há 5 anos, vive assim tem refluxo e gastrite. Pode ter sido a relação por conta do... Eu acho que ela quer saber por conta da medicação. Será que a medicação pode ter ocasionado esse refluxo e essa gastrite? É mais ou menos assim a organização aqui da pergunta. Vamos tentar interpretar e responder. Acho que uma coisa primeiro, assim, fundamental faz 5 anos que eu faço uso de um medicamento para ansiedade. Mas esse seu tratamento, ele é regular? Essas visitas são regulares? Que muitas vezes a pessoa passa de alguma forma até se automedicar. Né? A gente não sabe como é o contexto dessa pessoa, mas eu acho que a primeira pergunta, esse passo a passo está sendo regular seu tratamento? Agora ela reforçou aqui a pergunta, né? Por conta de tudo que ela descreveu, ela fala o seguinte: quando ela sente, né, esse refluxo e quando ela rota bastante, ela pensa que ela vai morrer sufocada. Ela fica como se fosse com esse gás, né, preso. Aí ela acha que vai morrer sufocada, tem 21 anos apenas. Ela pode estar, a ansiedade dela está levando a essas distorções. É importante ela, como o Fred coloca, procurar ver essas medicações para a ansiedade que ela está tomando, esse processo de 5 anos que ela vem sendo submetida, e procurar de volta o gastro dela, né, para saber o que esse refluxo está trazendo, como é que ela está tratando essa questão do refluxo do estômago, e observar se em momentos de ansiedade ela fica mais tensa, mais nervosa. Ela deve estar associando a ansiedade ao medo da morte, então ao medo de uma doença grave. É importante ela também trabalhar essas questões. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, agora sim, Maristela Neves, que mora em Piedade. A Maristela diz o seguinte: eu tenho alergia a medicamentos. Já tive 2 edemas de glote e por esse motivo eu não tomo medicamento até quando é passado pelo médico. Ela diz que não toma. Ela se sente muito vulnerável. Será que virou um problema psicológico? É a dúvida da Maristela Neves. Tem alergia, mesmo o médico passando, ela diz que não toma, porque já teve 2 edemas de glote, inclusive. Existe um profissional da medicina que é o alergologista, né? Eu acho que seria a principal indicação para tranquilizar essa pessoa. Caso ela já identificou quais foram os medicamentos que causaram esse possível, né, o edema de glote que ela referiu, é importante até que ela destaque de alguma forma, até na carteira de identidade, ou fale para um familiar sobre essa relação dos medicamentos, para que isso não seja mais prescrito para ela. Mas eu acho que o alergologista, que é o profissional médico dessa área, pode esclarecer bem para ela isso. Vamos seguir aqui com mais participações. A gente lembra, quem está em casa, você tem que escrever a sua mensagem, né? Escreva, não mande mensagem de áudio, nem tente ligar para a gente, que a gente não consegue, né? Não pode atender a sua ligação.
Tem aqui a participação agora de Daniela, ela que mora em Cajueiro Seco, tem 31 anos. Daniela fala que tem transtorno de ansiedade generalizada. Foi diagnosticada com arritmia não especificada. O cardiologista falou que pode ser da ansiedade, pois é benigna, né, essa arritmia. Porém, não consigo sair de casa. E deixa eu só tentar ler aqui a pergunta dela, que estão ligando para a gente lembra só mensagem de texto para não atrapalhar aqui a leitura. Aí a pessoa fala o seguinte: o cardiologista disse que pode ser ansiedade, por ser ansiedade, a arritmia é benigna, porém não consigo sair de casa, sempre que vou sair me dá a sensação de morte, parece que a pressão sobe, né? Ela tem um pico de pressão arterial, dá um mal-estar terrível, os batimentos aceleram bastante. É possível que a ansiedade venha a desenvolver essa pressão alta, esse pico de pressão? É a dúvida da Daniela de Cajueiro Seco, 31 anos. É importante ela ficar atenta se ela não está desenvolvendo, se ela não está tendo ataques de pânico, não é? Porque está associada à ideia do coração, o paciente sempre tem a ideia de que vai morrer. A ansiedade generalizada, ela traz muito sofrimento porque você não para de ter preocupações, é constante. Você fica mesmo hipervigilante, tudo te preocupa, você não consegue aquietar o teu pensamento, é como se você não parasse o pensamento, pensando, então traz uma inquietação. Ela precisa sair de casa para começar a buscar o tratamento, por conta do medo, como ela acredita que ao sair de casa vai acontecer algo, possivelmente ela pode estar começando a fazer um quadro perto da questão do pânico. E lembrar que o transtorno do pânico, né, como a Adriana estava falando, é aquela sensação de uma morte iminente. De repente ela passa a ter uma palpitação e ela começa a interpretar isso: estou infartando, tenho que ir para a emergência, e a pessoa passa mal. Lembrar também que a pessoa pode até, inclusive, ficar cada vez mais reservada. É como se o ambiente de casa dela é onde ela se sente mais segura, ou a vida dela passa a ficar em torno onde ela sabe que vai ter uma emergência mais fácil. Se eu precisar de de alguma ajuda, eu sei que eu posso contar com aquela emergência. E muitas vezes a residência é o seu porto seguro, ou seja, ela pode ter uma limitação dessa coisa do dia a dia dela. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui do programa, quer mandar sua pergunta? 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Você acessa o WhatsApp, deixa sua pergunta. No próximo bloco, a gente terá o maior prazer em responder a sua dúvida. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando um pouco mais sobre hipocondria, e agora a gente vai tirar suas dúvidas. Você que ligou pra gente, que mandou perguntas também no WhatsApp, preste atenção que os nossos convidados irão responder a sua dúvida. Adriana Barros, ela que é psicóloga, está nos auxiliando desde o início do programa, trazendo explicações para os nossos telespectadores. Sempre um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E o Dr. Frederico Maciel, que é psiquiatra, também está nos auxiliando a compreender melhor a temática. Então vamos à sua dúvida. Se você ainda tem perguntas, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. A gente vai repassar aqui mais perguntas. Estão chegando várias. Ainda há tempo de você mandar a sua. Olha só. O Valmir, ele é de Cajueiro Seco também, tem um filho de 11 anos. E o filho dele tem muita ansiedade. Ele relata que quando vão, né, até o cinema ou um jogo de futebol, por exemplo, quando tem multidão, o filho dele fica vomitando o tempo todo e chega até a desmaiar. É um quadro grave de ansiedade, isso que ele relata. Ele percebe que esse tipo de comportamento é só quando ele está diante de multidões. É possível, sim, que ele tenha um tipo de ansiedade, ele tenha um tipo de transtorno emocional que precisa, de fato, procurar a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra. Outra participação aqui, a pessoa não se identificou, mas fala que perdeu a mãe dela, né? E a pressão agora constantemente fica 20/17, uma pressão altíssima. A ansiedade dá esse quadro, né, de pressão alta, que ela disse que tinha a pressão normal, hoje a pressão é 20/8, e ela não consegue mais controlar essa pressão arterial altíssima. Eu indicaria, né, a ida dela a um cardiologista ou a um clínico. Realmente essa pressão é um valor bem elevado.
é um fator de risco, né, até para uma complicação. A ansiedade pode prejudicar mais ainda esse quadro dela, a situação dela. A gente não sabe se ela está vivendo de repente um luto, né, e nesse luto ela está desenvolvendo esses sintomas novos, né, sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Mas eu acho que, primeira coisa, esse valor da pressão dela chama muita atenção. Temos aqui outra participação, a pessoa falou foi a mesma pessoa que disse que pesquisou na internet, os sintomas são idênticos e deu alteração no exame, mas os médicos não falaram nada assim, de anormal. Ela fala que o exame deu um nível baixo no leucócitos, levou para o médico, eles falaram que é imunidade baixa. Os médicos falaram isso, né? E ela fala mesmo dizendo que está sentindo várias coisas. E todos os exames deram leucócitos baixos, foi pesquisar na internet, e lá na internet a explicação que tinha que poderia ser uma doença chamada de leucemia. Olha só como ela foi bem além, né? Se o médico falou que se tratava de imunidade baixa, o resultado do exame, ela disse que pesquisou na internet, e na internet disse que pode ser leucemia. Imagine quantas coisas pode ser imunidade baixa. Então, no momento em que a leucemia está vinculada também à imunidade baixa, não quer dizer que toda imunidade baixa vai ser leucemia, mas na hora que você abre a internet e vê aquele diagnóstico, como é que essa pessoa vai ficar muito mais ansiosa, com mais medo do desconhecido, o desconhecido traz medo. Então, se foi uma baixa de imunidade, conversar com o médico sobre qual é agora o tratamento a ser seguido. Se esse exame deu isso, vamos ver como é que a gente faz para tratar o que está acontecendo. Quando a gente ouve um relato como esse, a gente percebe, né, o quão perigoso é não tratar, negligenciar e não ouvir a pessoa que tem. E no caso dela, muitas vezes, assim, quando há algum exame alterado, muitas vezes é necessário que a gente repita o exame. Então pode ter sido apenas um episódio, ou seja, naquele dia, naquela data lá, quando foi feito esse exame, o valor lá dos leucócitos dela estavam baixos, mas não quer dizer que, caso ela repita daqui a um mês ou daqui a algumas semanas, que esse valor ele persista baixo. Né? Tem a pergunta agora da Tereza Maria, ela que mora em Dois Unidos, ela tem 59 anos, ela fala o seguinte: tomo chá de alfazema e erva cidreira para prevenir a hipocondria. Estou fazendo certo? Um chazinho de erva cidreira, né? No momento em que o pensamento... Lembra que pensamento traz uma emoção? E a emoção ativa o comportamento. No momento em que ela está percebendo que esse chazinho está ajudando ela a ter um pensamento mais equilibrado sobre o processo de adoecer, esse chazinho está sendo bem-vindo. Se ela toma esse chá e esse chá traz distorções do tipo, eu estou tomando chá e eu estou piorando, então esse chá não está sendo benéfico, porque a gente vai avaliar sempre o pensamento, o sentimento e o comportamento do indivíduo, o quanto de prejuízos aquela situação pode trazer para ela. Então, vai depender muito do resultado do chá. E o chá, assim, ele é muito bem-vindo, mas ela tem que identificar por que ela está tomando tanto chá ao longo do dia. O que está por trás disso? Será que ela está, através do chá, tentando tratar sintomas de ansiedade nela, ou tratar sintomas de angústia, sintomas depressivos? O que está por trás disso? Por que ela está tomando essas medidas? Mas o chá é bem-vindo, o chá é bom. Temos outra pergunta que chegou por telefone, vamos conferir agora de quem é a próxima dúvida. Olha só, o telespectador ligou para a gente, a Edna Lima, telespectadora de Jardim Jordão, tem 66 anos, ela diz o seguinte: sofro de ansiedade e sempre que passo por momentos de grande estresse, tenho a sensação que vou morrer. Tenho sintomas de hipocondria? O que eu posso fazer para melhorar este quadro, né? Edna Lima, de Jardim Jordão. Eu não acredito que seja um sintoma de hipocondria, não. Não é? Quando ela tem um diagnóstico de ansiedade e o estresse, ele causa esse medo mesmo. É possível que ela tenha algum outro transtorno. É importante ela trabalhar basicamente a ansiedade. Ela trabalhando essa ansiedade, ela vai melhorar dessa sensação de morte iminente, como a gente falou outrora. Isso pode estar perto de um ataque de pânico, da síndrome do pânico, o que ela está constituindo com a ideia de morte, de medo e de que vai acontecer. Então é importante que ela comece o tratamento da ansiedade. Trabalhando a ansiedade, eu acredito que esses sintomas dela diminuirão muito.
E o indivíduo ansioso, ele antecipa bastante, ele é muito antecipatório. E ele pode ter aquela coisa do tipo, diante do desconhecido, ela tem uma dificuldade de se adaptar com aquela notícia ou com aquela situação. E realmente isso pode trazer alguma incapacidade ali temporária para ela, mas calma, né? Calma nessa... Muita calma nessa hora. Carlos José também ligou pra gente, ele mora em Piedade, tem 41 anos. Carlos diz o seguinte, é muito ansioso, é uma pessoa muito ansiosa e queria saber se por conta dessa ansiedade ele pode desenvolver a hipocondria. Sim ou não, talvez? A gente não pode dizer o que é que vai causar a hipocondria, não é? O pensamento, se a partir da ansiedade ele começar a pensar em doenças graves, ele vai desenvolver a hipocondria. Mas a ansiedade pode estar direcionada para outra coisa, para ele acreditar que não vai fazer um trabalho bem feito, por ele ter medo de viajar, por ele ter medo de relações com amigos, por ele ter medo de se expor ao social, por ele ter medo de uma situação traumática. Então a ansiedade pode estar direcionando a outros caminhos. Ele vai ter que observar se os pensamentos pós essa ansiedade vão estar relacionados a doenças e questão de doença grave e pensamentos repetitivos. E se esses pensamentos vão estar trazendo prejuízos para eles, prejuízos sociais, prejuízos no trabalho, prejuízos para sair de casa, se sim, pode levar à hipocondria. Mas a gente não associa a ideia de que o ansioso ele vai desenvolver o hipocondria, porque o ansioso não necessariamente vai ter. O hipocondríaco pode ter também junto uma outra comorbidade, uma outra doença que seria o transtorno de ansiedade. Mas a gente não associa que isso venha em casamento, não. O transtorno de ansiedade também seria também uma preocupação com diversos temas, preocupação com tudo e com todos. Diferente da hipocondria, que seria aquela coisa, ligar a palavra hipocondria com a doença, né? Então a ansiedade generalizada, ela vem como algo que anda ali por diversos temas, né, do dia a dia. A pergunta agora é da Mércia, ela diz o seguinte, ela tem ansiedade e depressão e faz 5 meses que se sente muito cansada. É um pensamento excessivo, né, que ela tem e diz que constantemente ela tem medo de morrer. É esse medo de morrer que ela tem se preocupado muito. Mércia, que não fala o local onde ela mora, mas que há 5 meses tem ansiedade e depressão. O que eu sugiro para a Mércia é que, além dos tratamentos psicoterápicos e medicamentosos com o psiquiatra, ela foque em atividades físicas, porque o trabalho com atividade física, principalmente nesse momento, vai ajudar muito. Imagine uma pessoa pensar todo o tempo que ela vai morrer, que as coisas não estão dando certo. Isso por si só já traz um cansaço, porque a ansiedade vai trazer reações fisiológicas, muitas vezes de falta de ar, de taquicardia. Então o exercício vai ajudar a liberar determinados hormônios. Ela pode fazer um exercício de caminhada, pode entrar num grupo de dança, tentar estar com pessoas, mas às vezes ela não consegue porque ela está em tanto sofrimento que ela ainda está em casa. Então é necessário muitas vezes que ela comece o tratamento psicoterápico, psicológico, o tratamento com o psiquiatra, o tratamento medicamentoso e busque a questão do exercício físico, que hoje em dia vem muito fortemente, muitas pesquisas já mostrando o quanto o exercício físico ajuda o ser humano a se autoendorfinar. É como se ele produzisse antidepressivo pelo próprio organismo. Então isso ajuda muito no manejo, no equilíbrio dos transtornos mentais. Muda um pouquinho também a alimentação, né? Se preocupa com uma boa alimentação, com a atividade física e um bom sono. Com certeza muita coisa vai melhorar na vida. Vai ter uma vida de qualidade. Pois é. E essas palavrinhas morte, doença, naturalmente elas causam uma ansiedade na gente, né? Mas lembrar, né, que uma característica também que é perceptível nesse grupo de pessoas que sofrem de hipocondria eles passam a tentar controlar aquilo que é incontrolável, ou aquilo que é inevitável. Então é como a Adriana está falando, eles passam a se olhar demais, eles passam a checar qualquer sinal no corpo delas, e isso é o que causa muito sofrimento para ela. Temos aqui outra participação, Joelma, ela não fala do bairro, né? Ela não diz aqui o bairro onde ela está falando. Joelma diz o seguinte, ultimamente anda muito ansiosa, ela diz que anda muito ansiosa e preocupada com a vida da família. Gostaria de saber o que eu devo fazer para lidar melhor com isso tudo. A família está causando uma preocupação a ela e ela queria saber o que pode fazer
para lidar com essa preocupação? Primeira coisa, buscar se os pensamentos dela têm evidência, se de fato o que ela está pensando realmente condiz com a realidade, com o funcional. Se sim, buscar conhecer melhor essa dinâmica da família, o que de fato está acontecendo, qual é a responsabilidade dela no tocante a essa resolutiva. Você falou na pergunta passada uma palavrinha que eu considero mágica, investigar o sono. Dormir bem é fundamental. Muitas vezes basta o ser humano não dormir bem para no dia seguinte ele ter muitos pensamentos ansiosos. Então, avaliando tudo isso, ela vai poder organizar melhor o pensamento, porque é a partir do que o ser humano pensa, esse ser humano se comporta, esse ser humano sente. Então, na hora que eu olho para uma situação e vejo essa situação é um caos, ela é catastrófica, eu vou sentir desespero. Então, bora avaliar, realmente existe evidência de que essa situação ela de fato é catastrófica? Avaliando as evidências, buscando vir para um pensamento mais funcional, o ser humano naturalmente vai chegando a um melhor manejo dos seus pensamentos e dos seus sintomas. Carla Beatriz ligou pra gente, mora no Ibura, tem 40 anos e disse que tem síndrome do pânico. Posso desenvolver a hipocondria por conta da síndrome do pânico? Sim, não? Pode, inclusive, a pessoa que sofre de hipocondria, ela pode ter ataques de pânico. Por exemplo, quando ela percebe algum sintoma, ou diante até de alguma notícia, ou que um familiar está com determinada doença, ela pode ter aquilo que a gente chama de um pico de ansiedade. É uma ansiedade que vem, que é aquela coisa mais urgente, que é aquela palpitação, aquela sensação de uma morte iminente, e ela pode sim desenvolver um quadro em paralelo. Outra participação, a participação agora do Décio, ele tem 40 anos, ele disse que faz uso de um antidepressivo, ele fala aqui até a marca, que a gente não pode dizer o nome. Ele fala que tem muito medo, hoje não vai mais ao médico, né? Não faço, e faço uso da medicação por conta própria. Ele diz que não vai ao médico porque tem muito medo. Ele queria ajuda. Ele fala que quando ele está em episódios de medo, ele fica muito triste, chora bastante, principalmente quando está sozinho. Não consigo ir em busca de ajuda médica. Por favor, me ajudem. É aqui a participação do Décio, que mora no bairro de Amaro Branco, em Olinda. Na verdade, é um erro muito comum, né? O automedicar-se. No caso dele, ele teria toda a indicação de ir procurar um especialista. Mas né? ele não consegue, então ele tem medo. Quem poderia ajudá-lo? Pois é, porque inclusive o tratamento que ele faz hoje, ele pode estar sendo insuficiente. Então, esse medo de sair de casa, esse medo de buscar uma ajuda, muitas vezes são sintomas, que ele só vai poder corrigir isso diante da avaliação de um especialista. Então, ele indo para o especialista vai dizer, mas você está fazendo há tanto tempo esse medicamento, mas essa dose é muito baixa, ou senão esse remédio não é adequado para você, vamos buscar outras formas de cuidar. E aí a vida muda dele, a vida dele pode ganhar muito mais qualidade de vida. E esse pedido de ajuda que ele fez aqui através do WhatsApp, que ele possa fazer também a um amigo mais próximo, alguém de confiança, se não consegue com a família. Isso, ele já está pedindo ajuda, né? Então já mostra aí o desejo dele de sair do quadro, porque é um desconforto muito grande. Então, pedir ajuda mesmo à família. O que ele falou para a TV, né, que ele diga para um familiar perto, que ele diga para um amigo, que ele peça ajuda para alguém levar ele a um profissional da área de saúde, até ele conseguir chegar nesse médico, que alguém acompanhe ele, que às vezes ele não está conseguindo ir sozinho, mas se alguém for com ele, que até é importante chamar alguém, ele realmente fala, e às vezes é quem está perto. Quem está perto pode também ajudar. Por isso que quando você está trabalhando um paciente, é muito importante que a família se envolva no processo. Porque às vezes a família é o portal principal, tanto para identificar o que está acontecendo com o paciente, como também para ajudá-lo a manejar com aquela situação que ele está passando. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: os convidados conhecem algum chá para controlar a ansiedade? Já tive depressão, mas não tomo medicamento. E ela fala aqui que o Dr. Frederico Maciel é um excelente médico. Ela fez tratamento com o doutor, eu estava de consulta marcada em abril. E ela fala que mas teve uma queda, ficou hospitalizada e não pôde, né? Acho que a mãe dela, que tinha uma consulta marcada, ficou hospitalizada, mas não deu tempo. Ela veio a óbito e não conseguiu dar sequência aqui ao tratamento, a mãe da telespectadora. Mas a gente foca na pergunta: chá para controlar a ansiedade. Vocês conhecem? Eu sugeriria respiração.
Quando o ser humano, é muito funcional o exercício de respiração, meditação, exercício físico e boa alimentação. Quando você consegue fazer o uso dessa respiração, puxando o ar, conta, deixa o ar um pouquinho preso, conta 1, 2, 3, solta todo esse ar, você vai aquietando muito. Então a respiração vem sendo hoje também um dos ajudantes no manejo dos transtornos. Deve sim ter algum tipo de chá, talvez camomila, ajuda até a manter a calma, esses fitoterápicos, e o mulungu, né? O mulungu, ele ajuda na questão do sono, é um chá conhecido. Agora, como nós não somos especialistas em chá, não seríamos as pessoas mais adequadas a essa informação, mas deve sim ter chá como camomila, erva cidreira, capim-santo, são tidos como chás que aquietam, que acalmam, mas não não cobre a necessidade de se tratar. Há uma necessidade de realmente procurar o tratamento. Todas essas outras coisas alternativas, elas vão ajudar, mas elas não descartam a necessidade de tratamento. Pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta à nossa enquete. Vamos conferir o resultado? Olha só, a pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma consultar mais de um médico para ter certeza de que não está doente? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 59% responderam que sim, que tem esse comportamento de consultar mais de um médico para ter certeza de que não está doente. 41% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou, e chegamos agora na reta final do programa, momento das considerações finais. Dr. Frederico Maciel, psiquiatra, muito obrigado pela participação. Considerações finais, doutor, fique à vontade. Pois é, eu agradeço também, eu acho que é um espaço importante, né, para a gente estar tirando algumas dúvidas da população. Lembrar, né, que hipocondria causa um sofrimento grande, mas você pode sim melhorar bastante. Tem que ver, pense sempre nessa questão das comorbidades, aquilo que anda em paralelo com a hipocondria, os transtornos de ansiedade, a depressão. Então, eu queria deixar esse recadinho que se tem isso, procura ajuda. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Frederico. Também queria agradecer a Adriana Barros, psicóloga clínica. Considerações finais, muito obrigado. Fique à vontade. Eu que agradeço, agradecer a você, Valdson, a Fred, né, que a gente teve um debate tão bacana hoje, e a você que está aí escutando a gente todo esse tempo, e dizer o seguinte: fique atento aos seus pensamentos. Muitas vezes o que você pensa pode ser o causador do que você está sentindo. Então, no momento que os seus pensamentos eles estão muito disfuncionais, muito fora da realidade, pergunta para você mesmo a funcionalidade do teu pensamento, se isso está dentro da realidade. Tudo tem saída e tudo começa pelo autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, melhor você lida com você e com as adversidades que a vida oferece e que sempre vão oferecer. Muito obrigada por mais uma entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!